Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar do capítulo 1 do Evangelho de João. Uma reflexão do capítulo 1 do Evangelho de João. No entanto, a gente vai saber quem foi o apóstolo João, né, que escreveu esse capítulo 1 e todo o Evangelho de João, ok? Quem foi o apóstolo João? Você já se perguntou? A Bíblia diz claramente que João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, era pescador na Galileia antes de ser chamado por Jesus para ser um de seus discípulos. Junto com seu irmão, foi apelidado por Jesus de Boanerges, que significa filhos do trovão, devido ao seu temperamento impetuoso. Ele é tradicionalmente identificado como o discípulo amado, demonstrando uma relação íntima com Jesus, evidenciada em momentos como a última ceia e ao pé da cruz, onde Jesus lhe confiou o cuidado de Maria, sua mãe. Então vamos ver o Evangelho segundo João. Este Evangelho difere dos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, por seu estilo teológico e reflexivo. É provavelmente que tenha sido escrito em Éfeso por volta do ano 90 depois de Cristo, com a colaboração de seu discípulo Natã. O Evangelho enfatiza a divindade de Cristo, apresentando Jesus como a palavra eterna que se fez carne. João escreveu as 3 epístolas, 1, 2 e 3, e abordam temas como o amor, a verdade e a oposição a heresias emergentes, como o gnosticismo e o docetismo. A primeira epístola, provavelmente escrita entre 85 a 90 depois de Cristo. Em Éfeso, destaca a importância do amor fraternal e da obediência aos mandamentos de Deus. A segunda e terceira epístolas, mais breves, tratam de questões específicas relacionadas à hospitalidade e à liderança na igreja. Foram provavelmente escritas no final do século I. O livro de Apocalipse, também conhecido como Revelação, é tradicionalmente atribuído a João durante seu exílio na ilha de Patmos, por volta do ano 95 depois de Cristo. No entanto, há controvérsias quanto à autoria devido a diferenças de estilo e linguagem em relação aos outros escritos joaninos. O Apocalipse contém visões proféticas sobre o fim dos tempos, dirigidas inicialmente às 7 igrejas da Ásia Menor. E a influência do ministério de João após a ressurreição de Jesus foi tão forte que João tornou-se um líder influente na igreja primitiva, especialmente na região da Ásia Menor. Estabeleceu-se em Éfeso, onde pastoreou as igrejas locais e combateu heresias emergentes. Segundo a tradição, João foi o único dos apóstolos a morrer de causas naturais, por volta do ano 103 depois de Cristo, em Éfeso, aos 94 anos. O livro de Apocalipse contém visões proféticas que revelam eventos futuros, o juízo final e a vitória de Cristo sobre o mal. Essas revelações foram recebidas por João durante seu exílio em Patmos e oferecem esperança e consolo
aos cristãos perseguidos, além de advertências sobre a iminência do fim. Teólogos batistas valorizam os escritos de João por sua ênfase no amor, na verdade e na divindade de Cristo. A ênfase de João na experiência pessoal com Deus e na obediência aos mandamentos é central na teologia batista. Além disso, o Apocalipse é interpretado como uma fonte de esperança escatológica, destacando a sabedoria de Deus e a vitória final de Cristo. Assim, nós observamos quem foi João. João era jovem quando Jesus chamou, por ter tido entre 16 a 20 anos quando foi chamado. Ele vivia com seus pais, não pagava imposto. Você pode observar lá no Evangelho de Mateus, capítulo 17, no versículo 24 a 27. E é o único discípulo que esteve aos pés da cruz. Interessante isso, né? Então, João, ele tinha 16 a 20 anos quando Jesus chamou. Então, vamos ver, né? O que João escreveu no seu primeiro capítulo. Bom, o destaque aqui é Jesus, a palavra que ilumina, revela e transforma. E o texto que a gente trabalhou isso foi João, capítulo 1, do versículo 1 ao 51. João começa de forma diferente dos outros evangelhos. Ele nos apresenta Jesus como a palavra eterna, divina e criadora. Ele não apenas descreve eventos, mas revela realidades profundas sobre quem Jesus é e o impacto dele na humanidade. O capítulo 1 é uma rica introdução teológica e missionária da missão de Cristo. Vamos, então, explorar este capítulo em 3 grandes dispositivos. O foco central aqui é que Jesus é a palavra eterna de Deus, que veio ao mundo para revelar o Pai, iluminar o homem e transformar vidas para sempre. Jesus é a palavra eterna e criadora. Observe no capítulo 1, do versículo 1 ao 5. No princípio era a palavra. Observas que Jesus existia antes de todas as coisas. Jesus é divino e está em unidade com o Pai. A palavra era Deus. Algumas Bíblias falam sobre o verbo, né? Jesus era o verbo era Deus. Mas próximo do original, segundo alguns teólogos, o correto é a palavra. Ele é o Criador. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Ele é a vida e a luz dos homens. Jesus é a fonte da vida espiritual. O nosso relacionamento com Deus começa reconhecendo Jesus. Atente para isso, viu? Você que não entende nada do mundo espiritual. O nosso relacionamento com Deus começa reconhecendo Jesus como eterno e divino. Não há vida fora de Jesus Cristo. Repetindo, não há vida fora dele. Tá? Jesus é a palavra eterna e criadora.
Também Jesus é a luz que ilumina e confronta o mundo. Diz que o conhecimento ilumina as trevas. Jesus é o verdadeiro conhecimento. Observe no capítulo 1, do versículo 6 a 13. João Batista como testemunha. João Batista era a voz que clamava no deserto, observe. E ele veio preparar o povo para o caminho da luz. Ele prepara o caminho para a luz. A luz veio ao mundo, mas infelizmente foi rejeitada por muitos. Observe no versículo 10 e 11. Aos que creram, todavia, deu poder de serem filhos de Deus. Está escrito, aos que creram, o Senhor deu poder de serem filhos de Deus. A luz de Cristo revela o estado real do coração humano. Quem o recebe nasce de novo e se torna filho de Deus. Observe que isso aqui é extremamente importante. Cristo revela o estado real do coração humano. Quem o recebe nasce de novo e se torna filho de Deus. Porque Deus escolhe e pergunta se a pessoa quer ele. Ressalta também observar que Jesus é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Confira lá no capítulo 1 do versículo 14 e 18 de João. Jesus é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Jesus não é mais um discurso que antecedeu o Império Romano, na época do Império Grego, cujos filósofos mais respeitados até a presente data, Sócrates, Platão, Aristóteles, entre outros, trouxe, inclusive Sócrates, que perguntou de onde viemos, para onde vamos, quem eu sou, entre outras perguntas profundas. Tá? Jesus vem trazer resposta. Jesus é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Jesus não é um discurso, ele é a própria palavra que se fez carne e habitou entre nós. E a palavra se fez carne. Jesus encarna para se revelar plenamente. Por isso que João diz, para você testar os espíritos em uma das epístolas dele. Pergunte se Jesus veio em carne ou se Jesus veio em espírito. A doutrina ou o espírito que responde, que eu acho que nem consegue responder, que Jesus vem em carne, responde que Jesus vem em espírito. Essa doutrina é demoníaca, é satânica, porque Jesus deixou claro, Jesus veio em carne. O poder do Altíssimo pelo Espírito Santo gerou Jesus no ventre de Maria e ele nasceu carne, em forma humana. Então Jesus encarna para se revelar plenamente. Vimos a sua glória, cheia de graça e verdade. João testemunha que Jesus é maior que tudo. Vai lá no versículo 15. A lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, a palavra encarnada. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Cristo não é um mestre distante, mas é Deus presente. Um Deus presente, o verdadeiro Deus. Ele se fez carne para se relacionar com o eu e você e derramar a sua graça, a nova aliança, o seu sangue. Através deles podemos nos relacionar com o Pai Todo-Poderoso. E muito mais.
Jesus é o Cordeiro que tira o pecado e chama discípulos. Observe no capítulo 1, do versículo 19 e 51. João Batista identifica Jesus como o Cordeiro de Deus. Observe, quero abrir um parênteses aqui para você ver os vídeos do canal, que nós sempre tratamos de assuntos relacionados específicos, tá? Recentemente nós tratamos da Páscoa. Jesus veio como um cordeiro para ser sacrificado por mim e por você. E quem crê no seu sacrifício, o Espírito Santo se revela, a pessoa e sela para o grande dia que Deus vai livrar da ira e se torna filho de Deus. Chamado dos primeiros discípulos. Quem foi? André, Simão Pedro, Natanael. Jesus revela, conhecer o íntimo deles. Jesus não apenas salva a gente, salvou os apóstolos, mas ele chama para segui-lo. Ele não salva só, ele quer que a gente siga ele. Ele conhece você pelo nome e tem um propósito para a minha vida e para a sua vida. Ele apenas não salva. Então, é bom que fique claro que Jesus não é apenas uma figura histórica ou um profeta como os judeus acham. Eles não creram em Jesus. Eles rejeitaram o Filho de Deus. Eles rejeitaram o Messias predito pelas Escrituras, cumprida na época dos apóstolos. E hoje estamos aqui com o Espírito Santo que substituiu, fazendo a obra na terra. E ele está à direita de Deus, aguardando só a palavra do Pai para vir buscar a sua igreja no arrebatamento. Então Jesus não é apenas uma figura histórica, um profeta, como muitos acham. Jesus é a palavra de Deus, é a palavra eterna. Jesus é a luz do mundo, o Deus encarnado. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E o Mestre que chama os discípulos. Este capítulo 1 do Evangelho de João, ele nos convida a reconhecer e compreender, entender quem Jesus é e a segui-lo. A grande pergunta é, você já recebeu a Jesus como a luz e a palavra viva em sua vida? Você já respondeu ao seu chamado para segui-lo, como fizeram os primeiros discípulos? Aqui está uma voz do que clama no deserto, que se tu confessares a Jesus como Senhor e crer no sacrifício dele, e que o Todo-Poderoso ressuscitou dos mortos, o seu Pai o ressuscitou ele dos mortos, serás salvo. Jesus venceu a morte. Que Deus, você pense sobre isso, que Deus abençoe você e sua família. Reflita, que são palavras eternas, que vão ecoar no seu coração agora e na eternidade. Grave isso. Vão ecoar no seu coração agora e na eternidade. Porque lá, da decisão que você tomar hoje a respeito de Jesus na tua vida, você vai definir para onde você vai. Para o céu, estar sempre com Cristo e com Deus, ou para o inferno, onde será lançado no lago de fogo, com enxofre, e estará no lago de fogo o diabo, os anjos caídos, o falso profeta, o anticristo e todos aqueles que decidiram não crer no Filho de Deus nem aceitar o seu sacrifício. Eu oro para que o Senhor tenha misericórdia de você e se revele a você como se revelou a mim. Eu era ateu e o Senhor teve a misericórdia, o doce Espírito Santo de Deus, o Espírito de Cristo, de se revelar a mim com fogo, fogo consumidor. Foi uma experiência que impactou a minha vida alguns anos atrás e eu criei.
eu o aceitei como o único Senhor e Salvador da minha alma. Aos poucos eu vou me revelando como o Senhor Jesus se revelou a mim. Foi muito lindo a forma como o Senhor me tirou do lamaçal do pecado, me colocou em cima da rocha eterna. E ele disse, aqueles que o meu Pai me deu, ninguém tem autoridade de tirar da minha mão. Por isso que eu vou estar lá naquele grande dia e o meu nome está escrito no livro da vida. E o seu, você vai querer seu nome no livro da vida só através da sua confissão, reconhecendo a Jesus Cristo. Hoje eu sou uma voz que clama no deserto. Pare, pense, reflita e veja se o mundo, diante de tanta tecnologia, continua melhor ou pior. Se a violência diminuiu, a ganância diminuiu, o egoísmo diminuiu, a natureza está mais calma, a natureza física que você vê aí hoje, ela está cada vez mais gemendo, como diz a palavra. Mas aqui eu encerro e digo, reflita, rumine sobre esta palavra. Não seja um mero religioso. Jesus Cristo veio denunciar que este mundo é mau, que as obras deste mundo são más. Que Deus abençoe a sua vida e que Ele tenha misericórdia de você e que Ele fortaleça o seu coração para crer nele, para a glória do nome dele. Amém.